Bom dia! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia neste último dia de fevereiro, 28 de fevereiro de 2022, segunda-feira, 8h30 da manhã, ao vivo aqui no Clubhouse e no Instagram, onde nós vamos ler e estudar Gênesis capítulo 46. Então, já vão abrindo as Bíblias de vocês, sentem-se, se acomodem, peguem lápis, peguem caneta, peguem marca-texto e vamos em instantes começar a leitura então de Gênesis 46. Agora entramos aqui na reta final aqui do livro de Gênesis. Antes de começarmos então a leitura, vamos fazer uma oração e convidar o Espírito Santo para estar conosco. Oremos. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória, Pai. Agradecemos porque o Senhor é o nosso Criador, agradecemos porque o Senhor é o nosso mantenedor, agradecemos porque o Senhor é o nosso Salvador, Pai. Agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, agradecemos pelo conforto do lar, agradecemos pela noite de descanso, agradecemos pelo dom da vida que o Senhor nos dá diariamente, agradecemos pela saúde, pela paz. E agora também agradecemos, Pai, pela oportunidade, o privilégio que temos de estudar a Tua Palavra, Pai. E ao abrir hoje em Gênesis capítulo 46, queremos convidar o Teu Santo Espírito, Pai, para estar conosco, para nos dar a instrução, sabedoria, para que a gente possa compreender o que nós vamos ler, Pai. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo e os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso nós pedimos e agradecemos por amor do seu santo e maravilhoso nome. Amém, Pai. Muito bem, gente. Gênesis capítulo 46. Ontem, então, finalmente foi o grande clímax da história do encontro de José, da revelação, na verdade, de José para os seus irmãos. Finalmente José começa a falar em hebraico, em aramaico e revela a identidade dele. Os irmãos dele ficam em choque, atônitos, e ele fala, pergunta do pai, pede, enfim. Ele pede para trazer o pai, pede para trazer a família, pede para trazer todo mundo para habitar numa região chamada região de Gósen. É uma região do Nilo, uma região muito fértil. E aí os irmãos ontem chegam, contam para o pai, que não deve ter sido muito fácil eles contarem para o pai, como eu disse ontem, eles serem confrontados com uma mentira que eles tinham contado há 22 anos atrás. Pai, então, tem que te contar, né? Teu filho José tá vivo. E, enfim, não foi bem assim como aconteceu. Eu fico tentando imaginar essa conversa entre os filhos e o pai. E o pai devia estar com aquilo no coração depois de ter descoberto que o filho mais novo estava vivo, que José estava vivo. Aquele negócio que os meus filhos me enganaram, devia estar remoendo alguma coisa na cabeça dele. O fato é que agora Jacó se reanima, Israel se reanima e fala assim, não, agora sim eu vou ter a chance de ver meu filho vivo, vou para o Egito. E termina assim ontem. E agora vamos começar então o capítulo 46, com Jacó e a família e todo mundo descendo para o Egito para ter finalmente o encontro entre pai e filho depois de tantos anos. Então o capítulo 46, na minha Bíblia, que está na Nova Versão Internacional, começa assim. Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Lembra? Berseba era o local que tanto Isaac tinha parado ali, quanto Abraão tinha parado ali, tinham feito altares e tinham oferecido ali altares de sacrifício para Deus. Jacó ali, Israel descendo em direção à região de Gósen, ele para ali em Berseba. E olha só, e verso 2. Aqui vem a minha invejinha, né? Verso 2. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu queria parar aqui só para... Né? Deus tinha mudado o nome de Jacó para Israel.
Deus, lembra daquela história? Lembra lá atrás, Jacó fugindo do irmão, fugindo de Esaú, novinho ainda ali, estava com 70 e poucos anos de idade só, fugindo, e aí ele vê aquela visão da escada, e aí ali depois ele luta com Deus na volta, depois de 14 anos lá servindo o sogro dele, aí ele volta no mesmo lugar ali quase, e ali ele luta com Deus, e Deus muda o nome dele para Israel, que é aquele que luta com Deus. Só que aqui Deus chama Israel pelo nome antigo, Jacó. Muito interessante e curioso notar que Deus chama Israel pelo nome antigo dele. Talvez, e aí é uma suposição muito grande, talvez Deus estava querendo relembrar Israel, chamando ele pelo nome antigo Jacó, é aquele que engana, né, o significado de Jacó, para tentar colocar na cabeça dele, talvez, que ele estava ainda com essa história dos filhos terem enganado ele com relação a José, ele devia estar com alguma coisa assim, e aí Deus falou assim, não, vou te relembrar quem você é, para você não ficar também julgando muito teus filhos, não, porque a fruta não cai muito longe do pé, Senhor Jacó. Talvez seja por causa disso. Não estou afirmando que seja, tá, gente? Mas é no mínimo curioso Deus chamar Israel pelo nome antigo que ele mesmo, Deus, tinha mudado. Talvez seja por isso que eu falei, para tentar relembrar Jacó de onde ele vinha, qual era a origem dele e as trapalhadas que ele tinha feito no passado, para ele talvez não julgar os filhos por ter enganado ele por tanto tempo. O fato que ele responde, eis-me aqui, Deus aqui, cara, Deus não fala com José a história inteira. Aí Jacó faz alguma coisa, Deus aparece para Jacó para falar pessoalmente com ele, né? E que inveja nessas pessoas que falavam face a face com Deus. E verso 3. Eu sou Deus, o Deus do seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Olha que interessante, Deus falando para Jacó não ter medo de descer ao Egito. Isso mostra que Jacó estava com medo de descer para o Egito. Talvez, provavelmente também, por ele ter ouvido a história tanto de seu avô, Abraão, quanto de seu pai, Isaac, das incursões deles para o Egito, quando eles não precisavam ter ido para o Egito. E aí ele estava com aquilo na cabeça. Pô, será que eu preciso? Será que vai dar ruim se eu descer para o Egito? Será que Deus aprova a minha descida para o Egito? Ele estava receoso, muito provavelmente por causa das histórias antigas de seu pai e de seu avô. E agora Deus aparece para ele e fala, não, fica tranquilo. Pode descer, vou fazer de você uma grande nação. E não só isso. Eu vou trazer você de volta para Canaã. E a mão de José fechará os seus olhos. Então ele promete que Jacó iria voltar para Canaã. E ele volta para ser sepultado lá. Ele morre, né, dando um baita do spoiler aqui, ele morre no Egito. José, o filho dele, fecha os olhos do pai e depois essa promessa de trazer ele de volta para Canaã é cumprida, porque ele vai ser enterrado em Canaã e depois é cumprido simbolicamente com o povo de Israel, os descendentes dos filhos dele voltando para Canaã 215 anos depois dessa história, que quando o povo é liberto do Egito. Então Deus assegura pessoalmente para Jacó a promessa de que vai dar tudo bem, que não vai ter problema, pode descer para o Egito. Verso 5. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram seus rebanhos, os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Ele levou a trupe inteira. E não pensem que era uma viagenzinha curtinha. Eu estava fazendo uma projeção no mapa de onde eles saíram, onde Jacó morava, em Hebrom, até a região de Gósen, no Egito, dá mais ou menos uns 300 e poucos quilômetros de caminhada. Então você imagina, galera caminhando, mulheres, crianças, gado. Imagina toda essa logística se deslocando para o Egito. Logística aí com comida, com tenda, cara, com tudo. 300 e tantos quilômetros. Deve ter demorado um pouquinho, mas o fato é que Jacó desce com a parentela inteira.
Verso 8. E agora começa a lista, né? E aqui eu vou dar uma aceleradinha. Verso 8. Estes são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. E estes foram os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim e Zoar. E Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. E estes foram os filhos de Pérez, Esrom e Hamul. Estes foram os filhos de Issacar, Tolá, Puá, Jasub e Sinrom. E estes foram os filhos de Zebulon, Sered, Elom e Jaleel. Foram esses os filhos que Lia deu a Jacó em Padã, além de sua filha Diná. Seus descendentes eram ao todo 33. Esses eram os filhos de Lia e os descendentes diretos de Lia, da primeira irmã. Estes são os filhos de Gade, Zefon, Ragi, Suni, Esbon, Eri, Arodi e Areli. Estes são os filhos de Aser, Imna, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles, Será. Estes foram os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Foram esses os 16 descendentes de Zilpa, a serva que Labão tinha dado à sua filha Lia, que deu a Jacó. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Ari. Nossa, Mupim e Rupim, olha que nome, 2 irmãos, muito bom. Verso 22. Foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Ruzim. Estes foram os filhos de Naphtali, Jazeel, Guni, Jezer e Silem. Foram esses os 7 descendentes de Bilá, serva que Labão tinha dado à sua filha Raquel, que deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, e agora é muito importante isso aqui, ó, sem contar as mulheres dos seus filhos, totalizaram 66 pessoas. Isso sem contar, e aqui não está falando, né? Sem contar as mulheres dos filhos e sem contar as filhas dos filhos. As mulheres que não eram contadas na genealogia. Então aqui fala assim, totalizaram 66 pessoas. Com mais os 2 filhos que nasceram de José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. E isso você pode expandir mais, porque, né, enfim, tinha crianças, meninas, muitas meninas, e não eram contados aqui. Então desceu realmente assim uma galera para o Egito. E aí olha que interessante, verso 28. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José. Então Judá agora realmente assume uma função de líder, uma função de até de embaixador, alguém que vai resolver, que vai fazer os acordos e tudo mais. Judá agora, pra você ver como que acontece essa mudança, né, do Judá, o antes e o depois de Judá. É muito da hora a gente ver essa evolução dele aqui ao longo do texto bíblico. Então, ele manda Jacó envia Judá à frente a José para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. E aqui agora rola o encontro, né? Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçado a ele, chorou longamente. Agora, finalmente, agora está completa toda o arco da história de José, né, cara? Primeiro José reencontra os irmãos e abraça com os que tinham vendido ele. Esse era o encontro mais esperado. E agora, finalmente, José se reencontra com o pai 22 anos depois. E aí eles choram também. Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai. Agora vem aqui um conselho de José. Cara, mais uma vez, José era muito sábio, né? José tinha a sua sabedoria firmada em Deus. Ele sabia de coisas que podiam e não podiam acontecer. Ele sabia dos riscos. E olha o conselho de José que ele dá aqui para a família inteira dele. Verso 31. Vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai que viviam em Canaã vieram para cá. Direi que os homens são pastores, olha que interessante, são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas. Assim, lhes será permitido habitar na região de Gósen,
pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Ah, mas peraí, aqui terminou o capítulo 46 com um conselho um tanto inusitado de José. José fala para toda a família dele, quando eles forem questionados por Faraó com que eles trabalhavam, fala assim, nós somos pastores. Assim como meus pais, assim como meus avós, todo mundo aqui era pastor. Mas aqui fala, no final, que todos os pastores eram desprezados pelos egípcios. Então por que José daria um conselho desse, sabendo que os pastores eram desprezados pelos egípcios? Um tempinho para vocês pensarem, hein? Um tempinho para vocês pensarem. Bom, já foi o tempo. Provavelmente, gente, isso aqui também é assim. Não tenho certeza, mas quando a gente estuda e quando a gente vê, a gente pode chegar a algumas conclusões que não estão no texto. Primeira coisa, José conhecia seus irmãos. Por mais que os irmãos dele tinham mudado, os irmãos dele, né, tinham mudado de caráter, ele sabia a tendência dos irmãos dele de, né? Agora imagina se chega o faraó e oferece cargos para eles de liderança, cargos ali de, né? E ele fala, o poder vai subir na cabeça desses caras aqui e vai dar ruim. Segundo, ele sabia que esses irmãos, a família, poderia ser completamente influenciada para o lado mal, o lado pagão, o lado completamente ruim de estar no Egito. Ele sabia os riscos. Bom, ele tinha vivido ali 22 anos. Ele estava inserido na cultura egípcia, apesar dele mesmo não ter se recebido influência com relação à religião, adoração ao Deus verdadeiro. Ele, por mais que ele ficou ali 22 anos, ele adorava ao Deus verdadeiro, mas ele sabia o risco que corria da sua família, dos irmãos e tudo mais, irem para outro lado, abandonar a adoração a Deus, se eles ficassem muito em contato, porque ele sabia que, não porque não devemos entrar em contato e ficar no meio de pessoas que não acreditam em Deus, mas ele sabia da cabeça dos irmãos dele. Ele sabia, né? E aí ele fala assim, bom, já que os egípcios odeiam os pastores, não curtem os pastores, vou falar para eles que eles são pastores para eles ficarem lá naquela regiãozinha de Gósen. Lá tem bastante rebanho, lá tem bastante pasto. E os egípcios não vão encher o saco deles lá. Vão deixar eles lá. E eles vão ficar por lá e eles vão ficar tranquilos por lá. Eles, as famílias deles e entre eles lá. José era um cara muito estrategista. José era um cara muito sábio. E ele já anteviu isso. Há registros históricos que os egípcios retratavam os pastores semitas com os caras peludões, meio seminus, com cara meio de zumbi, assim, aquela coisa meio repugnante. Os egípcios tinham repulsa de pastores, ainda mais os pastores vindos ali da região de Canaã. Então, assim, deixa eles lá. Então eu vou falar para o faraó. E quando o faraó perguntar para vocês, vocês falem que são pastores, que ele vai deixar vocês lá, ó, quietinho no canto de vocês, e os egípcios vão deixar quieto vocês lá e fiquem lá de boa. E assim nós terminamos o capítulo 46, cara. Um capítulo assim que finalmente fecha essa história de reencontros. Reencontro de José no capítulo de ontem com seus irmãos e hoje o reencontro de José com seu pai. Agora, capítulo 47, 48, 49 e 50, a gente vai ver os detalhes, porque a gente não pode perder de vista o objetivo do livro de Gênesis. Era Moisés falar para o povo que estava escravo no Egito, descendentes deles aqui, mostrando para eles as promessas deles voltarem para a terra de Canaã, como os antepassados receberam essa promessa, como eles conversavam com Deus, como eles se relacionavam com Yahweh. E aqui Moisés está fazendo um relato justamente para fortalecer e encorajar os israelitas que estavam escravos no Egito. Falar assim, gente, é isso aqui, ó. Leiam isso aqui, eu vou contar para vocês para a gente vazar daqui, porque a gente não pode ficar aqui no Egito. E a história de Moisés, depois eu vou entrar mais em detalhes quando a gente começar o livro de Êxodo, se passa mais ou menos 215 anos depois disso aqui, desse relato aqui de José, Jacó e acontecer tudo isso que a gente vai ler até o final de Gênesis. Então vão se passar mais 200 anos. E a gente vai ver daqui uns dias como que se encontra Egito depois de 200 anos. Mas vamos encerrar o capítulo de hoje, então, com uma oração. E assim nós terminamos
E aí, o bora ler a Bíblia do dia de hoje. Oremos. Pai amado e querido, agradecemos muito por mais um dia, Pai, de vida. Agradecemos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Agradecemos pelo estudo de hoje, do capítulo 46, Pai. Vimos o reencontro de José, finalmente o reencontro de José com seu pai, toda a família de Jacó e todos os descendentes, todos descendo para o Egito. José recepcionando muito bem eles. E José fazendo esse alerta, né? Sabendo como era a cabeça da família dele. Ele falou assim, não, fala que vocês são pastores, pai. José mostra pra gente que nós não precisamos ter medo de nos, entre aspas, nos contaminar ou nos misturar com outros tipos de pessoas, com outros tipos de crenças. Basta a gente estar firmes, Pai, na Tua palavra. Basta nós estarmos firmes na nossa comunhão, Pai. Essa história de não se contaminar com o mundo, essa história de não se misturar com o mundo, Pai, é desculpa para quem tem a fé fraca, desculpa para quem, enfim. José é a prova viva, ele morou, conviveu 20 e tantos anos no Egito, um lugar completamente pagão, e ele ainda se manteve firme e fiel, não importando onde ele estava, Pai. Que nós possamos ser iguais a José, e bem menos como os irmãos de José. José conhecia os irmãos, sabia da cabeça fraca deles. Apesar de todas as mudanças que os irmãos tiveram, José ainda conhecia e sabia. Pai, que a gente possa sermos iguais a José. Que a gente possa manter a nossa comunhão, a nossa fé, independente de onde a gente esteja. A gente não precisa estar no lugar B, no lugar A, no lugar C, no lugar D, para a gente ter uma comunhão melhor, para a gente conseguir se relacionar melhor contigo, Pai. Nos faça ao contrário, nos faça luz no meio das trevas. Nos envie nos lugares que menos existe a sua presença, para que a sua presença, Pai, seja notada através de nós. Que a gente não arrede o pé. Que nós possamos ser discípulos de verdade, indo para o mundo inteiro, Pai, pregando o seu nome e refletindo a sua luz no mundo, Pai, que nesse momento está coberto de trevas, Pai. E falar sobre mundo coberto de trevas, Pai, é impossível não lembrar da situação que o nosso mundo se encontra, Pai. Guerras lá na Europa, tragédia natural aqui, Pai, enchentes aqui em Petrópolis. Pai, por favor, se for da sua vontade, Pai, eu queria que o Senhor barrasse essas chuvas em Petrópolis. Que o Senhor envie pessoas, Pai, cada vez mais para ajudar as famílias lá para a reconstrução de Petrópolis. Que nós não nos esqueçamos do que está acontecendo aqui debaixo do nosso nariz, Pai. E também, Pai, pedimos, Pai, para o Senhor intervir naquela guerra desnecessária. Quer dizer, não existe guerra necessária, né, Pai? Aquela guerra que está acontecendo lá na Ucrânia, Pai. Proteja as pessoas que estão por lá, Pai, os que não tem nada a ver com a história, Pai. Proteja as crianças, as mulheres, os homens, todos que estão ali tendo que fugir dos seus países. Proteja aquele país, Pai. Aplaque o coração dos homens, Pai. Aplaque o coração daquele Putin lá. Faz com que ele desista. Use seus meios, Pai, se for da sua vontade, Pai. Para que esse sofrimento, tudo isso termine logo, Pai. Quando ouvimos isso, nós sabemos, Pai. Quando ouvimos falar de guerras, pestes, tragédias naturais, o Senhor, quando esteve aqui na Terra, falou que esses sinais antecederiam a sua volta. E esse era só o princípio das dores e não era para a gente ter medo. Então, por favor, Pai, que quando a gente observar isso, que o Senhor tire o medo do nosso coração, desse receio, e nos coloque a esperança e a convicção de que o Senhor está próximo de voltar. E, por favor, Pai, volta logo. A gente não aguenta mais. Está saindo de uma pandemia, entrando numa guerra e sabe lá Deus, sabe lá o Senhor o que vai acontecer na sequência. É impossível não dar um frio na barriga quando a gente pensa, Pai, que o Senhor está próximo e as coisas ainda que tem que acontecer antes do Senhor retornar. Mas por favor, Pai, se essas coisas precisam acontecer, que elas aconteçam rápido, Pai, com o menor dano possível, que o Senhor volte logo para nos levar para os céus, Pai, e levar a todos nós para um lugar onde não existe mais morte, não existe mais choro, não existe mais dor, não existe mais tragédia, Pai, só existe amor, só existe paz, só existe alegria e felicidade ao seu lado, Pai. A sua presença é o céu, Pai, por favor, nos leve para junto de Ti, Pai. O maior privilégio desse universo não existe, Pai. Seja com todos que estão aqui, Pai, acompanhando o Bora Ler a Bíblia. Seja com suas famílias, seus amigos, seus colegas, todos aqui representados. Nos dê uma ótima semana, Pai. Nos dê um ótimo mês. Está terminando aí fevereiro. Amanhã já começa março.
Nos abençoe, Pai, e perdoe os nossos pecados e faltas. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Por amor do seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Queria agradecer a presença de todos vocês. Sabendo que vocês possivelmente estejam vindo aqui pela primeira vez, nós fazemos isso todos os dias, de segunda a sexta, das 7h30 às 8 da manhã, sábados, domingos e feriados. Eu estou contando hoje, amanhã e provavelmente quarta-feira como feriado, das 8h30 às 9 da manhã, todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje foi Gênesis capítulo 46, amanhã será Gênesis 47 e assim por diante. Se você está gostando, me adiciona como seu contato aqui no Clubhouse, me adiciona como seu contato aqui no Instagram e nós iremos nos reunir ao vivo todos os dias. Caso você tenha perdido um episódio ao vivo, nós subimos para o nosso canal no Spotify, o Bora Ler a Bíblia. Procura lá no Spotify e procura também no YouTube, que eu subo a live do Instagram no nosso canal no YouTube. Bora Ler a Bíblia também. Beleza, gente? É isso. Fiquem com Deus. Uma ótima segunda-feira. Deus abençoe a todos e até amanhã, 8h30 da manhã, com Bora Ler a Bíblia. Gênesis capítulo 47. Um beijo, um abraço para vocês. Valeus e falou!